Canal Bíblia em 1 minuto. Adão e Eva realmente morreram no mesmo dia em que desobedeceram a Deus no Jardim do Éden? Se sim, por que a Bíblia afirma que Adão viveu 930 anos? O que poucos percebem é que a morte deles esconde um mistério profundo. E a resposta para essa questão pode mudar completamente a forma como entendemos o plano de Deus para a humanidade. Hoje, vamos revelar o que realmente aconteceu com Adão e Eva após a queda. Como e quando eles morreram e o que isso significa para nós. Prepare-se, porque essa verdade vai desafiar tudo o que você já ouviu sobre esse momento crucial da história bíblica. Após a desobediência no Jardim do Éden, Adão e Eva enfrentaram as consequências imediatas e eternas de suas escolhas. A expulsão do paraíso não foi apenas uma mudança física de morada, mas um ponto de ruptura na relação direta com Deus. Eles não estavam mais no lugar da perfeição onde caminhavam com o Criador em plena comunhão. Agora a dor, o trabalho árduo e a morte faziam parte de sua nova realidade. Deus, em sua justiça, não poupou Adão e Eva das consequências de seus atos. O primeiro julgamento foi dado a Eva, que experimentaria o aumento da dor no parto e uma relação marcada por tensão com seu marido. A promessa de redenção, no entanto, já estava no horizonte. Gênesis 3:15. A profecia messiânica fala da descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, uma referência direta ao futuro Salvador. Mas a grande questão permanece: quem morreu primeiro, Adão ou Eva? Para entender isso, precisamos examinar o conceito de morte na Bíblia. Quando Deus advertiu Adão e Eva sobre comer do fruto proibido, ele disse: "No dia em que dele comerdes, certamente morrereis." Gênesis 2:17. No entanto, sabemos que eles não morreram fisicamente naquele mesmo dia. A morte, na perspectiva bíblica, tem múltiplos aspectos. Há a morte espiritual, que é a separação de Deus, e a morte física, que é a separação entre corpo e espírito. Adão e Eva experimentaram a morte espiritual imediatamente após sua desobediência. Eles se esconderam de Deus, sentindo vergonha e medo, sinais claros de que algo fundamental havia mudado em seu relacionamento com o Criador. A morte física, por outro lado, tornou-se uma realidade inevitável, mas não imediata. Adão viveu 930 anos antes de seu corpo finalmente sucumbir. Mas e quanto a Eva? A Bíblia não nos dá uma idade específica para a morte de Eva, o que levanta questões intrigantes sobre seu destino. Alguns estudiosos argumentam que Eva provavelmente morreu antes de Adão. Eles baseiam essa teoria no fato de que Eva enfrentou desafios físicos adicionais, como o parto doloroso, que podem ter encurtado sua vida. Além disso, a ausência de menção à idade de Eva, no momento de sua morte, poderia indicar que ela partiu antes de Adão. Outros, no entanto, sugerem que Eva pode ter sobrevivido a Adão. Eles apontam para o silêncio das Escrituras como uma indicação de que não houve nada notável sobre a ordem de suas mortes. Se Eva tivesse morrido significativamente antes de Adão, argumentam, isso provavelmente teria sido registrado. A verdade é que não podemos afirmar com certeza quem morreu primeiro. O que sabemos é que ambos enfrentaram a realidade da morte como consequência de sua desobediência. Mas o que isso significa para nós hoje? A história de Adão e Eva não é apenas um relato histórico, é um espelho que reflete nossa própria condição humana. Assim como eles, todos nós nascemos em um estado de separação de Deus, espiritualmente mortos. Paulo escreve em Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas a história não termina aí. A promessa de redenção dada no Jardim do Éden encontra seu cumprimento em Jesus Cristo. Ele é o último Adão, 1 Coríntios 15:45, que veio para reverter a maldição do pecado e da morte. Através de sua morte e ressurreição, Jesus oferece vida eterna a todos que nele creem. Entender a morte de Adão e Eva nos ajuda a apreciar mais profundamente a obra salvadora de Cristo. Enquanto a desobediência de Adão trouxe morte a todos, a obediência de Cristo traz vida. Como Paulo declara em Romanos 5:17, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A questão de quem morreu primeiro, Adão ou Eva, pode permanecer um mistério. Mas o que não é um mistério
é o amor de Deus que se estende através das gerações, oferecendo esperança e vida eterna a todos que se voltam para Ele em fé. Essa verdade nos desafia a refletir sobre nossa própria mortalidade e a urgência de buscar a Deus, enquanto há tempo. A morte física é inevitável para todos nós, mas a morte espiritual não precisa ser nossa realidade permanente. Em Cristo, temos a promessa de vida abundante, tanto agora quanto na eternidade. A história de Adão e Eva nos lembra que nossas escolhas têm consequências, mas também que o amor e a graça de Deus são maiores que nossos erros. Independentemente de quem morreu primeiro, o legado de Adão e Eva não é apenas de queda, mas de esperança, menos uma esperança que encontra sua plena realização em Jesus Cristo. Ao concluirmos nossa reflexão sobre esse mistério bíblico, somos convidados a olhar além da questão de quem morreu primeiro. O verdadeiro foco deve estar em como vivemos agora, à luz da redenção oferecida por Cristo. Que possamos, como herdeiros da promessa dada no Éden, viver vidas que refletem a graça e o amor de Deus, compartilhando a esperança da vida eterna com um mundo que ainda luta com as consequências da queda. A morte de Adão e Eva não é o fim da história, mas o início de uma jornada de redenção que culmina na cruz e na ressurreição. Que essa verdade transforme não apenas nossa compreensão da Bíblia, mas também a maneira como vivemos cada dia, na expectativa da vida eterna que nos foi prometida em Cristo Jesus.